Procura vir antes do inverno. Paulo, de Carta aos Timóteos 4, 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem. Mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro da tua experiência com Jesus antes dele. Então, meus queridos, eu convido a todos agora para fechar os nossos olhos, imaginar a doce figura de Jesus, de braços abertos, pronto para nos dar um abraço fraterno, amoroso e nos recebendo nessa manhã de sábado. E assim como Jesus está pronto para nos receber, os amigos do GASFA, os amigos espirituais da nossa casa, os nossos mentores também estão aqui, todos presentes, nos acolhendo, nos recebendo com carinho, recebendo a todos os espíritos encarnados e desencarnados que precisam e que almejam uma palavra de conforto, de amor e principalmente de esclarecimento nesse momento tão difícil que vivemos no nosso planeta. Mas na certeza de que sairemos dessa situação muito mais fortalecidos, muito mais engrandecidos e que o nosso planeta será um lugar muito melhor para o convívio de todos nós, com a graça de Jesus e com a graça de Deus. Então, nós rogamos que os nossos amigos espirituais, em especial o nosso mentor, Francisco de Assis, receba com muito carinho o nosso irmão Henrique, que o ajude nesse momento de reflexão com todos nós, que as palavras dele sejam muito bem recebidas, tanto nas nossas mentes como nos nossos corações, para que possamos levar a mensagem e os ensinos de hoje por toda a nossa semana, por todas as nossas vidas. Então, muito obrigado. Vamos começar, então, os trabalhos de hoje pedindo graças a Deus e graças a Jesus. Henrique, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, viu? Obrigado. E a palavra é toda sua, fique à vontade. Obrigado, Andréia, muito obrigado a todos, obrigado pelo convite para esse grupo tão maravilhoso que eu gosto
do nosso patrono, né, Francisco de Assis, nesse grupo do Gacho, e é um prazer muito grande, uma alegria estarmos aqui juntos, né, apesar de virtualmente, mas de corações unidos, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje, especialmente, nós vamos conversar sobre a reencarnação e o Evangelho, né? Eu lembrei, pessoal, de uma colega, uma ex-colega de trabalho, que ela, sabendo que eu sou espírita, há muitos anos atrás, ela me procurou e falou assim: Henrique, quando eu estava gestante, eu tive uns sonhos recorrentes com um menino, né? E a gente sabe que o André Luiz sempre nos diz que a mãe sempre é inspirada, né? Durante a gravidez, que ela tem contato às vezes com o espírito que vai encarnar. E ela me disse assim: eu sonhava com uma certa frequência com um menino bem pretinho, sendo ela de pele clara e o marido também. E ela ficou muito apreensiva, mas não conversou sobre isso com os familiares. Mas ficou apreensiva durante toda a gravidez. E ela teve uns 2 ou 3 sonhos que sonhava com um menino bem pretinho, e ela ficou pensando: será que esse menino vai nascer com algum problema? Né? Porque a mãe geralmente fica apreensiva durante a gravidez, a gestação, né? Ela quer que o menino nasça perfeitinho e tudo, fisicamente. E aí o menino nasceu, né? Claro, de pele clara, não tinha como ser diferente, porque os dois são claros. E aí ela olhou o pezinho, a mãozinha, todo perfeitinho, levou ao médico, todo certinho, o pediatra disse que estava tudo ok. E aí ela esqueceu aquilo. Só que esse menino, ao passar do tempo, com 2, 3 anos de idade, ela percebia que ele era muito diferente do irmãozinho dele mais velho. Ele era um menino que ele gostava de dividir os brinquedos, ele gostava de partilhar os brinquedos com os outros, as coisas dele, e o irmãozinho dele não. O irmãozinho era mais egoísta e tudo. E ela achava aquilo estranho. E ele tinha um outro comportamento. Toda vez que ela passava na rua, que tinha um menino de rua, ele queria levar o menino para casa. Mamãe, podemos levar o menino para casa? Meu filho, não podemos, porque ele assim, não tem como a gente levar. Ah, mamãe, vamos levar. Até que uma vez ela estava passando em Brasília, em frente à igreja Dom Bosco, e aí tinha um menino de rua, pretinho. E ela falou: mamãe, vamos levar o menino para casa. Eu falei: meu filho, não pode, não podemos levá-lo. Eu falei: porque quando eu andava pela rua, eu era assim, ninguém me dava as coisas. Aí ela falou assim: ué, como é, meu filho? Quando eu andava pela rua, ninguém me dava as coisas. E aí ela conversou comigo, falou: Henrique, será que esse menino, ele é uma encarnação de algum menino assim, abandonado, pretinho, pobrezinho, que passava fome? Eu falei: bem provável, Rita, é muito provável que isso tenha acontecido, porque ele não inventou isso. E ela falou: e uma característica dele é que ele sempre quer compartilhar os brinquedinhos dele, ele sempre quer trazer um menino de rua, e isso é tão forte nele. E aí, pessoal, a gente pensa assim: nós que somos espíritas, que sabemos que o espírito nós, a pessoa, né? O espírito, quando eu falo espírito, são nós, pessoas com inteligência e conhecimento. A gente sabe que há um processo reencarnatório, né? Que nós somos pessoas que vivemos em outras existências, agora num novo corpo. E isso é maravilhoso porque a reencarnação, ela é uma oportunidade única, né? Não no sentido de só ter uma, mas única, sim, é ímpar, no sentido da gente ter a capacidade, a oportunidade de nos aprimorarmos, da gente corrigir aquela disciplina na qual a gente não tirou nota boa, né? No meu tempo era nota vermelha, nota ruim, abaixo de 5, de 6, eu que sou mais velho aqui da turma. Mas assim, e era assim, ficava em recuperação, né? E aí você tinha uma nova oportunidade no final do ano para fazer aquela prova, e aí você passava naquela disciplina. A reencarnação é exatamente isso, a gente precisa voltar aqui inúmeras vezes, quantas forem necessárias, para que a gente possa corrigir aquela nossa aresta, parar naquela disciplina que a gente não tirou nota boa ainda. Então vai ser na área do profissional, ou na área afetiva, ou na área de saúde, aonde a gente precisa melhorar, a espiritualidade trabalha conosco, né, no nosso planejamento encarnatório, para que a gente possa chegar aqui e corrigir aquela falha. Não é? E uma encarnação só, isso não é possível. Não é possível que nós possamos nos tornar espíritos evoluídos, como fomos criados, né, simples e ignorantes, como sabemos, né, sem conhecimento, e fomos evoluindo ao longo das existências,
para que a gente possa evoluir e chegar a um ponto máximo de perfeição a que o homem, o ser humano, está destinado, né? Todos nós. Então, assim, isso muda muito a nossa perspectiva em relação a termos uma nova oportunidade. A espiritualidade nos diz, e que nós sabemos por meio do cristianismo de Jesus, que Deus é um Pai amoroso, que sempre nos dá novas oportunidades. E a reencarnação é essa nova oportunidade. Mas a gente vem para cá sozinho, pessoal? Não. Nós viemos para cá, a espiritualidade, né, faz esse planejamento encarnatório para aquela família na qual a gente precisa encarnar, ou naquele grupo, naquele trabalho que nós precisamos fazer, tudo planejado, para que nós tenhamos aquela oportunidade trabalhada da melhor forma possível. Agora, eles contam com o nosso livre-arbítrio, com as nossas decisões, eles não impõem. Mas há um planejamento no qual nós participamos dele, na maioria das vezes, e o nosso livre-arbítrio está na escolha que fizemos daquela encarnação, né? A gente vai ver o pobre ou rico, o japonês ou negro ou branco, ou índio, ou numa determinada situação, com uma família que seja mais cobradora ou menos cobradora, no sentido assim, de aquela disciplina que a gente precisa se melhorar, que nós tenhamos aquela oportunidade. Bom, mas a gente não vem sozinho. Todos nós temos o nosso, que eu brinco, o nosso personal espírito, que é o anjo da guarda, ou como queiram pensar, o anjo da guarda, espírito protetor, todos temos. E a gente vem com esse espírito, né, que ele não precisa estar ao nosso lado, mas ele está próximo a nós em pensamento, que os espíritos eles estão em dimensões diferentes da nossa, mas por pensamento, trazendo exatamente orientações para que nós possamos seguir o caminho do bem. E eles torcem para que a gente dê certo, para que nós sejamos bem-sucedidos, não é? É como o pai que torce, o pai, a mãe, torce para que seu filho seja bem-sucedido, não é? E o Deus, que é um pai amoroso, quer também que nós sejamos bem-sucedidos. E aí nós viemos para cá, então, na situação de trabalhar o aprimoramento. A reencarnação é uma oportunidade, né, de expiarmos, né, quer dizer, de sanarmos, purificarmos as faltas cometidas. E aí, então, nós trazemos essas informações e temos o Evangelho, que é exatamente a bússola, né? O Godinho, que é presidente da FEB, ele é piloto, foi piloto de avião, e ele gosta muito de falar do termo assim, que o Evangelho, Jesus é o nosso destino, o Evangelho é o GPS, né? Que é a orientação para você poder chegar à perfeição, para que nós possamos chegarmos ao nosso modelo, que é Jesus, é o destino, né? Que é evoluir, nós precisamos do Evangelho. E o que diz lá no Evangelho? Então, o Evangelho nos traz, né? Se a gente somente trouxesse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já seria uma bênção, nós já estaríamos seguindo o caminho correto da perfeição. Então, a reencarnação é essa oportunidade, né? Da gente poder corrigir aquelas falhas, aquelas situações nas quais nós erramos no passado. E aí nós vamos ter as oportunidades para que isso seja mais efetivo. A espiritualidade nos auxilia no planejamento encarnatório e também durante a nossa existência física. Nós temos ali o nosso personal espírito, né? Nosso anjo da guarda. E aí a gente lembra que eles sempre estão ao nosso lado, nos apoiando para que a gente seja bem-sucedido, né? Eu trouxe aqui também alguns slides, tá? Para a gente conversar um pouco, só para eu apresentar um pouquinho sobre isso, mas podemos conversar, continuando conversando aqui sobre o tema da reencarnação e evangelho. Vamos ver aqui. Deixa aqui. Vocês conseguem ver meu... Sim, está o arquivo aberto. Ok. Projetando aí? Agora está. Ok. Bom, então, meus amigos, a reencarnação e o evangelho. Eu trouxe alguns slides aqui só para a gente refletir sobre o assunto. Vamos ver aqui se ele muda. Muda aí para vocês? Vocês estão vendo uma foto do universo? Do pedaço? Sim. Sim. Pois é.
Então, meus amigos, aqui, essa foto eu gosto muito de trazê-la porque ela é um pedacinho da nossa Via Láctea, uma foto da NASA, né, tirada pelo Hubble, que nos mostra, assim, o tamanho, para a gente ter uma noção do que é o universo. Segundo nos explicaram, o nosso Sol está bem aqui no lado esquerdo, uma poeirinha que a gente nem vê. Esses maiores amarelos são sóis de muita grandeza, maiores, bem maiores do que o nosso, que estão visíveis nessa foto da pequena parte da Via Láctea. Vocês imaginam o tamanho que é o universo? Então, assim, esse é um pedacinho da Via Láctea, e nós temos, que é uma galáxia, nós temos bilhões de galáxias do tamanho dessas, e vocês imaginam, então, o que é o tamanho, né, do nosso sistema solar, da Terra e nosso, mais pequenininhos aí nesse universo. E aí Jesus, quando diz assim, há muitas moradas na casa do Pai, ele exatamente está dizendo assim, há moradas físicas, não é? Que são essas, né? Nesse universo, há pessoas em tantos lugares, não é possível que tenha ser humano só na Terra para apreciar esse universo desse tamanho, que é infinito, mas não, há pessoas em vários lugares, em níveis diferentes, né? E quando a gente fala em reencarnação, a gente pode, pessoal, a gente pensa muito na Terra, mas pode não ser só na Terra. Há lugares que estão mais evoluídos que a Terra e outros menos evoluídos do que a Terra, né? E a Terra é um planeta que está no nível ali de planeta de expiação em provas, né? Então, expiação em prova, como diz a nossa palestrante lá da Paraíba, não é espiar o olho e provar de comer, não. Expiação é exatamente da gente purificar as faltas cometidas e provas que a gente fazer uma prova para ver se está apto naquela disciplina. E aí a reencarnação, as várias moradas também são um plano espiritual, né? Que a gente pode estar no plano físico ou também várias moradas espirituais, as colônias espirituais, os lugares nos quais a gente está de acordo com a nossa evolução moral e espiritual. E aí como é que se dá esse retorno à vida corporal que Nicodemos, na época, conversando com Jesus, não havia entendido muito? Que Jesus dizia, é necessário que o homem nasça de novo, que renasça, né? E o Nicodemos não havia entendido. Mas à época também não havia tanta informação e Jesus não tinha como revelar tudo isso, porque os homens não tinham ainda muito conhecimento, né? E esse retorno à vida corporal ele acontece de uma forma que nós temos ali o espírito, né? Que é a pessoa se ligando, né? Por meio do perispírito ao corpo físico, né? E aí você tem então, esse é o processo da reencarnação. E qual é o objetivo da reencarnação? Está lá na questão 167 do Livro dos Espíritos. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Esse é o objetivo principal da nossa reencarnação. Expiação quer dizer purificação de faltas cometidas, né? Melhoramento progressivo da humanidade, ou seja, todos estamos nesse processo de reencarnação para que possamos nos melhorar e chegarmos à evolução. Sem isso, onde estaria a justiça, né? Não haveria justiça divina se nós fôssemos criados diferentes, né? Um já melhorzinho, o outro piorzinho, um mais, com mais inteligência, outro menos, então não haveria justiça. Não, nós somos criados todos iguais, como se fosse uma corrida, na qual a gente está ali, deu a partida para todo mundo, e uns vão mais rápido, outros mais devagar, só que a competição não é com o outro, é conosco mesmo, né? Com a nossa reforma íntima. E esse é o objetivo da reencarnação, a gente se melhorar naquela matéria, naquela disciplina, que a gente precisa ter uma nota boa. E aí são produzidas essas gracinhas aqui, né? Como esse menininho. Esse aqui. Olha aí. São produzidos. Sempre trago essas crianças. E esse aqui que é o mais engraçado de todos. Então, pessoal, como é que se dá esse retorno à vida corporal? Kardec criou o termo perispírito, que quer dizer peri, quer dizer em torno, né? Pericarpo é em torno da semente do fruto, e perispírito está em torno do espírito. Então, o perispírito é semimaterial, né? Um envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea, ou seja, ele é semimaterial, ele é matéria, mas ele transita também no mundo espiritual. Então, nós temos o nosso corpo físico, né? O nosso perispírito, que é a vestimenta do espírito, digamos assim, o corpo do espírito, e o espírito, que é a pessoa, né? O Daniel, a Maria Inês, a Mônica, é a pessoa, né? O Ito. Então, assim, a pessoa com a qual a gente fala é o espírito, com a qual a gente está se comunicando. O perispírito, ele fica ali
sendo essa vestimenta do espírito. Quando a gente desencarna, o perispírito vai junto com o espírito para o plano espiritual. Por isso que ele é semimaterial, ele é de matéria, mas ele transita no mundo espiritual. E o corpo físico fica aqui, né, no túmulo. Mas enquanto nós estamos encarnados, nós estamos com essas três partes, digamos assim, de uma forma didática, né, para a gente entender. E aí os espíritos dizem assim, ó, quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico liga ao germe que o atrai com uma força irresistível, desde o momento da concepção. Isso está lá na Gênesis, né? No capítulo sobre a encarnação, item 18. Quando o espírito tem que encarnar, ele vai se juntando. Então, quando a mamãe fica gestante, ali na concepção, já há, pelo planejamento espiritual, um espírito determinado para aquele embrião, e o perispírito vai se unindo ao corpo físico, né? E aí está lá na Gênesis. Sob a influência do princípio vital e material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação. De onde poder dizer-se que o espírito, que a pessoa, por intermédio do seu perispírito, que é o corpo espiritual, se enraiza, de certa maneira, no corpo físico. Mas como é que acontece isso, pessoal? Essa assistência espiritual é o que eu falei, nós viemos para cá, mas a gente tem o nosso anjo da guarda, né? Então a gente tem um benfeitor e um assistido, que somos nós. E como é que se dá esse processo no apoio à encarnação? Os espíritos benfeitores, eles respeitam as nossas características, né, de assistido e o nosso livre-arbítrio. E nós, que somos assistidos, fazemos esforço na superação dos desafios da existência, né? Para que a gente possa superar. Haroldo Dutra, ele comenta assim que a nossa vida é uma só. A gente tem várias existências, né? E a gente pensa, ele citou uma analogia que eu achei muito interessante, como se fosse nós fazendo uma caminhada rumo ao alto da montanha. Então, tem hora que a gente está com a mochila, tênis e roupa de caminhada, que aí a gente está encarnado. Tem hora que a gente está sem a mochila e sem o tênis, subindo a mesma montanha, e aí a gente está desencarnado. Ou seja, nós estamos sempre rumo ao alto, né, à evolução, em alguns momentos encarnados, com o corpo físico, em outros momentos só o perispírito com o espírito que é a pessoa. E sempre com assistência espiritual. Agora, os espíritos, eles não fazem por nós, né? A gente precisa realmente fazer a nossa parte. E nós temos o guia e modelo mais perfeito, que é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que diz assim, os espíritos perguntam, qual é o guia e modelo mais perfeito que o homem tem recebido na Terra? E a resposta são 5 letrinhas, Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo, como diz o Godinho lá na FEB, é o nosso objetivo, e o Evangelho é o nosso GPS, né, que vai nos orientar a chegar a esse caminho que é o modelo de Jesus. E aí está o nosso querido mestre, né, sempre trazendo ensinamentos, e que a gente vai trazendo aqui, compartilhando. Como eu disse a vocês, a gente sempre tem um anjo da guarda, um guardião, um bom gênio, que é espírito protetor, né? Está ali o menino ali andando de bicicleta, e o pai segurando, né? Todo mundo sempre toma um primeiro tombo lá quando está andando de bicicleta. Vai, soltei, aí você cai. Mas assim, o anjo guardião, ele fica sempre ao nosso lado, né? Nos ajudando, não necessariamente ao nosso lado aqui, mas à distância, né? E está lá na questão 491 do Livro dos Espíritos. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Esse é o objetivo do anjo, do espírito protetor. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, certo? Eles torcem para que a gente dê certo, que a gente seja bem-sucedido, mas eles, ao mesmo tempo, eles ficam ali nos apoiando, nos dando intuição. Como é que são essas intuições, né? E aí nós temos espíritos protetores, são amigos, parentes, né, pessoas que não conhecemos, certo? Que podem estar próximos a nós para nos trazer essa proteção. E a gente tem como, pessoal? A gente encarna, desculpa, mas a gente tem ali as nossas inspirações, né? André Luiz nos diz lá no livro Missionários da Luz, né, no Plano dos Sonhos, ele fala que a gente, durante o sonho, tem esclarecimentos, né? Vai ao plano espiritual, né? A gente tem esclarecimento, inclusive no caso das gestantes. É comum o espírito que vai encarnar ser aproximado da gestante em sonho, do pai, da mãe, para que acolham aquele espírito na família. Isso se dá por meio do sonho, né? De sonhos que são desdobramentos, né? Há sonhos que são sonhos comuns e outros que são desdobramentos que você, com o perispírito, se desdobra para outros planos espirituais
e participa de reuniões, participa de estudos, participa de aconselhamentos, né? E é por meio desses aconselhamentos que os espíritos nos trazem esses esclarecimentos gerais, não é? E por isso que é importante a prece antes de dormir. A prece sempre é importante, mas antes de dormir, para que a gente tenha bons sonhos, tenha bons contatos, né, com os espíritos amigos e possa até trabalhar em lugares, em necessidades que os espíritos possam nos utilizar em trabalhos. E é durante o sonho, né? E o sonho, ele se dá por meio do desdobramento, você vê aí. A pessoa pode até viajar sem pagar passagem aérea. Você vai para qualquer lugar desdobrado, porque é pelo pensamento e pelo espírito. E assim, pelo perispírito, né, que ele sai ali ligado ao corpo, ele não desliga do corpo, mas próximo ao corpo, né, com aquele cordãozinho que didaticamente se diz que é um cordão, mas na verdade é uma ligação bem forte, e para que a pessoa possa se desdobrar, né? Muita gente fala assim, vem cá, e se tomar um susto, morre? Não, não morre. Você volta, retorna ao corpo imediatamente, né? Você sente aquele tremido assim, às vezes, quando alguém te acorda. Mas aí, por meio do sonho, você tem, então, no desdobramento, você consegue ir a lugares e se instruir com os espíritos amigos, com anjos protetores, anjos da guarda, ou como queiram, né? E aí você vê, o próprio, durante, às vezes, o sono, no sonho você tem uma ideia, né? Às vezes você dorme com um problema, no dia seguinte você acorda com uma solução para aquele problema e não sabe bem como. Foi exatamente isso. Você teve, às vezes, um contato com um anjo protetor, com um espírito amigo, e aquele problema foi auxiliado. É nesse sentido que, quando a gente reencarna, a gente tem um apoio. Nós não viemos para cá sozinhos. Nós temos sempre uma companhia. Foi assim que o Einstein disse que teve o sonho dele lá, quando ele descobriu a teoria da relatividade. Ele disse que estava dormindo, né? Num sonho, claro, com a inteligência que ele tinha, acima da média, ele captou o que no plano espiritual já se trabalhava, né? E ele teve essa humildade, falou: eu tive um sonho, e aí ele captou a ideia da teoria da relatividade, e claro, com a inteligência dele e o conhecimento, o instrumento bom que era, né? Ele trabalhou essa questão, mas durante o sonho, e veio com essa missão também, né? Nós temos um planejamento espiritual, todos nós com a missão. E aí, qual é o nosso objetivo, pessoal, com a nossa reencarnação? A gente se tornar homem de bem, né? Que é o possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Bezerra de Menezes nos diz que vai chegar um momento no qual a gente vai fazer o bem como espírito sem querer ganhar nada em troca, fazer o bem pelo bem, né? O bem sem querer ir para ganhar bônus horas, ou sem ganhar dinheiro, sem nada. Fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. E a medicina hoje, a ciência já nos diz, né, que tem o hormônio que chama oxitocina, que é o hormônio do amor, que a gente tem esse aumento desse hormônio quando a gente faz o bem, quando a gente dá um presente para um filho, para um amigo, para um companheiro, companheira, que você vê o olho do outro brilhando, ali aumenta o seu nível de oxitocina, que é esse hormônio do amor, do bem. Então, quando você faz o bem, né, esse hormônio aumenta e isso te dá um prazer. E vai chegar um momento no qual a gente vai, na nossa escalada evolutiva, que a gente vai fazer o bem pelo prazer de fazer o bem, né? E é para a gente se tornar homem de bem que nós somos, então, quem reencarnamos. O homem de bem, ele é bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Está lá na questão 918 do Livro dos Espíritos. Mas o homem moderno, ele ainda não quer acordar, está querendo dormir, né? Ele reencarna, e a espiritualidade está ali dando uma forçada, falou: olha, meu amigo, vamos lá, nós precisamos mudar, e precisamos mudar a humanidade. E a humanidade, né, a paz do mundo começa em mim, né? Quando eu faço a minha parte, eu mudo a minha parte, eu estou ajudando a engrenagem a mudar. Mas o homem moderno ainda está demorando a acordar. E aí, como é que acorda o homem de bem? Como é que a gente desperta o homem de bem na reencarnação, por meio do Evangelho, né? Aí a gente tem a transição planetária, né, que a gente está vivendo hoje, o despertador, né? A transição que vai fazer com que a gente tenha esse despertar, porque a gente tem, então, as pestes, a gente tem os terremotos, a gente tem as situações como Jesus já tinha previsto, né? Sabendo, e toda vez, pessoal, que a gente tem uma grande mudança, uma grande evolução na humanidade, a gente passa por momentos de crise, né? E isso foi assim ao longo da história da humanidade. E aí agora nós estamos vivendo a fase de transição, né? Que é o despertador. A transição está trazendo aí a pandemia, está trazendo situações de conflitos para que nós possamos crescer espiritualmente.
E lá já dizia, Jesus assim dizendo, uma vez já ouvi falar sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Está lá em Mateus, né? Capítulo 24, versículo de 6 a 8. Na verdade, Jesus já havia previsto isso. E o próprio Kardec, vejam, em 1857, já disse assim, ó, um dos maiores desafios do período de transição está relacionado à educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 917. No sentido de que essa educação faz parte da nossa evolução, na nossa encarnação, no nosso processo encarnatório, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Sim. Tá tudo tranquilo? Sim. Tranquilo. E aí nós estamos então, pessoal, chegando lá, né? A transição é você sair de um ponto para outro, para um mundo de regeneração. Hoje nós estamos num mundo na Terra, né? Num planeta de provas e expiações, né? Fazendo prova para ver se aprendeu e expiação que a gente purificar a falta cometida. E a gente vai depois chegar na transição, no fim da transição, num mundo de regeneração. Vai ser um mundo melhor, no qual vai ter o mal ainda, né? As pessoas vão ser como hoje, mas assim, no sentido de serem mais íntegras, mais corretas, né? Na época, no mundo de regeneração, vai ser exceção a pessoa fazer uma coisa errada, vai ser uma notícia, né? Como vocês lembram que houve um rapaz que lá na Estrutural achou um dinheiro dólar, não sei se vocês lembram, tem uns 4 anos isso, achou dólar no lixo e ele se preocupou de conseguir identificar o proprietário e devolver aquele dinheiro. Ele conseguiu identificar e devolver o dinheiro para uma pessoa. Eu, se não me engano, era um empresário. E ele precisava de reformar a casa da mãe dele, o empresário soube disso, e remunerou, ajudou a reformar a casa da mãe, e ele devolveu o dólar. E saiu no jornal isso, né? Saiu no jornal de Brasília. Em Brasília, o pessoal dizendo, nossa, o rapaz devolveu o dinheiro. No mundo de regeneração, isso vai ser o padrão. Vai ser exceção a pessoa pegar o dinheiro e falar, ih, fulano não devolveu o dinheiro. Então, assim, no mundo de regeneração, o padrão vai ser esse, né? De pessoas boas, do bem, homens de bem, pessoas de bem, né? Com ética, com moral, com educação. É esse o caminho, né? Há muitas moradas na casa do Pai e tem muitos mundos de regeneração. A Terra vai chegar lá. No universo, como eu mostrei para vocês naquela foto da Via Láctea, mundos que estão mais evoluídos, né? De regeneração, mundos felizes, mundos ditosos, né? Que são os espíritos puros, e a gente vai chegar lá. Agora, a Terra vai passar, tanto fisicamente, ela está tendo essa mudança geológica, e também as pessoas vão mudando. E como é que se dá essa mudança? As pessoas vão encarnando melhores, como a gente tem assim, eu dou exemplo do vidro com água suja, né? Que você está sujinha de barro, aí você vai jogando água limpa nessa garrafa, vai limpando. É dessa forma que as pessoas que não estão ainda aderentes ao nível evolutivo da Terra vão sendo retiradas, né? E espíritos melhores vão encarnando. E aí a gente vai construindo um mundo melhor. Esse mundo de regeneração vai ser assim, né? Vai ser a Terra do mesmo jeito, mas com pessoas melhores. E a gente tem que se esforçar na nossa encarnação para merecer um ingresso aí nesse mundo de regeneração. E aí, condutas que atraem bons espíritos, né, são a humildade, né? Ali Jesus lavando os pés dos apóstolos, né? Jesus, o governador do planeta, que na época em que a Terra foi criada, ele já era um espírito puro. Está lá em A Caminho da Luz, né? Dizendo que Jesus já participou do planejamento da Terra. Você vê que ele já era um espírito puro. Mas assim, ele também não começou puro, não. Ele começou simples e ignorante, igual todo mundo. Claro que não foi na Terra que ele evoluiu, porque ele é mais velho que a Terra, mas em outro lugar, como há muitas moradas, ele também passou por processos, e aí não tem nenhum privilégio, né, por parte de Deus. Todos somos criados iguais, e Jesus foi esse espírito puro que chegou a esse grau, por esforço dele, né? E aí ele é governador do planeta, lavando aí os pés dos apóstolos. Isso é um sentido de humildade. Isso atrai os bons espíritos. Devotamento e abnegação, como a nossa querida irmã Dulce, lá na Bahia, né, que montou hospital, trabalhou 68 anos como irmã. A Madre Teresa de Calcutá. São exemplos de pessoas, né, que têm absoluto desinteresse moral. Nosso querido Chico, pessoas que dedicaram a sua encarnação
em prol dos outros, né? E aí a gente tem assim essas atitudes que são benevolência, simplicidade de coração e amor ao próximo, amar uns aos outros, para trazer exatamente essa evolução na nossa encarnação. E Jesus, que é o nosso modelo, né, trazendo aí amar o próximo como a si mesmo, que é exatamente o exemplo que a gente deve seguir como modelo para a nossa encarnação. E eu conheci a si mesmo, né, que o nosso querido Agostinho, né, conhecido como Santo Agostinho, dizia qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E aí ele diz, um sábio da antiguidade já nos disse, conhece-te a ti mesmo. Então está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho dizendo como fazer para a gente sempre ter uma reflexão ao final do dia, para que a gente possa se melhorar, né? A cada dia, ver o que fez de certo, fazer um balanço no final do dia, o que fez certo você repete no dia seguinte, o que fez errado você não faz, né? O que fiz de errado contra mim, contra Deus ou contra o próximo. Então é o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento. E a prece, né? A gente fazer prece sempre, e a prece nos auxilia na caminhada da reencarnação. O culto do Evangelho no lar, você vê que até o cachorrinho está participando, os cachorros percebem, os gatos, quando chegam os espíritos, a Maísa, como eu brinco aqui, o gato dela já levanta a orelha e fala, os espíritos já chegaram aí para o Evangelho. Fazer sempre o Evangelho no mesmo horário, né? No mesmo dia, porque os espíritos também têm uma agenda. Se nós aqui temos agenda, eles com muito mais propriedade têm agenda, então é bom que seja feito o culto do Evangelho lá no mesmo horário, no mesmo dia da semana, para que eles se planejem para participar do nosso Evangelho. E aí a gente trouxe aqui... Pois não? Pois não? Pode falar. Foi engano. Ah, pois não. Pode ficar à vontade. O microfone então, tá dela estava aberto. Aí, pessoal, eu só trouxe aqui mais 3 slides, eu vou concluir, porque eu achei muito importante. É do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, de 1952, mais ou menos. Olha só o que ele diz, pessoal, para a gente ver como nós temos responsabilidade sobre as nossas emoções e sobre a nossa encarnação. Ele diz assim, ó, as enfermidades congênitas, né, ou seja, aquelas que já nascem com a gente, nada mais são que reflexo da posição infeliz a que nos conduzimos no passado próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Ou seja, as enfermidades que a gente traz congênitas, elas são uma posição infeliz nossa, nessa existência ou anteriores, que nos obrigaram a sermos internados na esfera física, né? Então, assim, eu lembro de mim, por exemplo, eu quando era criança, eu comia, por exemplo, gordura, essas coisas, eu passava muito mal. E, assim, hoje em dia eu entendo, né? E bebida nunca, nem toquei, porque é impossível, não posso ter nenhum contato com álcool nem nada. E eu lembro, assim, eu penso, em outra existência eu devo ter feito muito mal ao meu fígado, devo ter sido um beberrão, não sei, bebi muito, comi muita gordura, que nessa existência eu não posso nem chegar perto de álcool nem de muita gordura. Então a gente se interna, às vezes, no corpo físico para curar aquele mal que a gente fez ao nosso perispírito, né? O perispírito ele também sofre danos, né? Que a gente, dependendo do nosso comportamento, a gente faz um dano, causa um dano ao nosso organismo físico e ao perispírito, que ele pode ter uma ferida que demora a cicatrizar. Às vezes precisa de uma encarnação para isso. E aí ele diz assim, olha só, pessoal, em 52, a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Então, Emmanuel falou isso no Pensamento e Vida, lá no capítulo 15, sobre a saúde, falando que a cólera, o desespero, a crueldade já trazem problemas ali, pessoal, naquela área do nosso organismo onde a gente está mais fragilizado. E aí vai ser no fígado, no intestino, no estômago, no coração, onde a gente estiver. Então, você veja que a emoção, ela faz com que a gente tenha um malefício para o nosso corpo físico, a emoção negativa, né? Tanto é verdade que a emoção influi no corpo físico que quando você fica, por exemplo, não é o meu caso, né? Mas você toma um susto, fica branco. Vai falar alguma coisa ou fica nervoso, fica vermelho. Né? Mas assim, o corpo físico ele demonstra que a emoção ela interfere no corpo físico. Hoje a medicina já sabe disso, né? Os médicos falam, olha, cuidado aí com o estresse,
Então, a cólera, a raiva, a gente sabe que o câncer, às vezes, é originado de angústia, de tristeza. Então, todos esses comportamentos, nós temos que cuidar deles para fazermos uma boa encarnação e cuidarmos do nosso corpo. E aí ele conclui assim, ó, é assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra e a úlcera aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio da vida interior. Ou seja, é o desequilíbrio, está vendo aqui os centros de força, né, ali no nosso perispírito, né, e aí eles se equilibram ou se desequilibram de acordo com a nossa emoção. E a importância de ter o equilíbrio físico, boa alimentação, o passe magnético, ele vai atuar exatamente nesses centros de força, né, onde a gente tem ali os 7 principais, mas são vários, né? E aí, em cada um responsável por uma região do corpo físico, por um órgão, por um sistema orgânico, que ele fica em equilíbrio ou desequilíbrio. E a emoção está por conta disso, né? Está aí o Emmanuel falando isso em 1950. E aí eu trouxe só por último, para a gente concluir mesmo, a importância da vida, e aí eu trouxe um texto, um pedaço do Memórias de um Suicida, do livro da Ivone Pereira, que ela fala de um espírito, né, que se suicidou, o Mário, e ele diz assim, pessoal, só para a gente valorizar mais ainda a nossa vida, ele diz, olha, reconhecia agora, lá no plano espiritual, tardiamente, que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais, comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que não as tenha experimentado. O que ele disse com isso? Para quem não leu o livro, ele teve um problema e por conta de não aceitar a vida física dele, a dificuldade física, ele se suicidou. E ele diz assim, depois de anos no plano espiritual, que o sofrimento que ele teve, tardiamente, dele ver a família abandonada, que ele podia ter mantido, ficado com a família, teria sido uma dificuldade menor para ele do que ter se suicidado, né? Que ele tem, as pessoas que passam pelo suicídio, elas têm uma tristeza, um arrependimento muito grande, que somente quem desencarnou pelo suicídio, ele diz, nem mesmo o espírito desencarnado consegue avaliar o sofrimento que é. Então é para a gente valorizar a nossa vida, né? A gente deve entender que a nossa vida é curta, ali como se a gente estivesse num trem, né? Que o passageiro do nosso lado deve ter uma boa imagem nossa quando a gente descer na nossa estação, e a gente não se aborrecer, porque a viagem é curta. Na nossa viagem existencial, ela é curta, mas ela é perene, porque ela é uma vida segue em frente, né? E aí a gente deve estar sempre agradecendo a oportunidade da encarnação, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade e o Evangelho que nos guia, né? E viva a vida. Bom, aí eu interrompo aqui os slides, acho que eu passei aqui uns 4 minutos, mas... Fique tranquilo. Aí? Beleza? Bom, eu queria só, antes de concluir, falar só mais uma coisinha aqui sobre o Martins Peral, que estudando Evangelho. Quando ele diz assim, em outras moradas, né? Olha só o que o Martins Peral diz aí no capítulo sobre há muitas moradas na casa do meu pai. Em outras moradas, onde evolucionam ovelhas que não pertencem ao plano terreno, o verbo de Jesus impregna todos os seres encarnados e desencarnados. E um perfume que não se esvai, de uma luz que não se apaga, de um esplendor que não se dissipa, de uma esperança que não se extingue. E aí quando ele diz, ao necessário vos é nascer de novo, né, que da conversa com Nicodemos, juntou o Cristo, amai-vos uns aos outros, regra áurea do Evangelho imortal. E a gente tem também, pessoal, Emmanuel nos dizendo da importância da missão do Espiritismo, nos auxiliando na encarnação, né? Porque o Espiritismo ele representa, segundo Emmanuel, a chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares, nascidos do capricho humano, mas como a mensagem salvadora de fraternidade, alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Então, Emmanuel nos traz a noção de que a doutrina espírita ela é consoladora, ela nos auxilia no nosso processo encarnatório. E o Evangelho de Jesus é o nosso norte, é o que nos auxilia, junto com os espíritos amigos, protetores, que estão sempre ao nosso lado, nos apoiando nessa encarnação para que a gente seja bem-sucedido ao final dela. Relaxar os nossos corpos, as nossas mentes,
e nos entregar a essa energia de amor, de paz, de felicidade que nos envolve nesse instante, onde nós nos alimentamos da certeza de que Deus nos conduz, nos ampara, nos fortalece, de que Jesus, nosso Mestre, continua adiante de nós, a nos ensinar, a nos conduzir, a nos socorrer, através de inúmeros colaboradores do plano espiritual e também do plano físico. Pai amado, quanta suavidade traz à nossa alma a Tua presença. Quanta alegria, quanta força, quanta esperança, Senhor, se faz nesse instante em que nos reunimos e deixamos florescer em nossas almas a Tua presença. Pai amado, sê conosco, ensina-nos a estar contigo, assim como o Senhor está conosco em todos os instantes das nossas vidas. Senhor, te pedimos por nossos irmãos que sofrem dores do corpo, dores da alma, irmãos desequilibrados emocionalmente, que se sentem atordoados em sofrimento. Que o Teu manto de luz envolva a cada um desses nossos irmãos, em qualquer lugar que eles se encontrem, nas ruas, nos lares, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos hospitais, em países que sofrem o flagelo da guerra. Em qualquer lugar, Senhor, em qualquer dimensão. Irmãos que desencarnaram, que estão ainda atordoados com a situação que se encontram, que eles possam perceber a Tua mão amiga, a Tua luz infinita a atraí-los para um momento de paz, de amor e de misericórdia. É na certeza, Senhor, que a Tua presença se encontra em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer dimensão desse universo, que nós, infinitamente agradecidos, oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair quando em tentação. E livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, é o poder e a glória, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.